Olá, turma! Essa é a segunda aula de letras. Vamos falar sobre exemplos de redação. Espero que vocês já estejam com o arquivo Exemplos de Redação 1 do material complementar às suas mãos, aberto ou impresso. Se não, dê uma pausa na aula e faça isso. Olá, pessoal! Nós já falamos que redação é uma tarefa que exige treino, raciocínio e clareza. Claro que sensibilidade e uma boa abordagem do tema são ingredientes que ajudam muito. Como você já sabe, o Matu e a Yarita vão estar presentes para dicas e comentários. Oi, turma! Como estamos falando em orientação e dicas para você mandar bem na redação, separamos um material que mostra exemplos de redações que falharam, seja na estruturação do texto, na argumentação ou na norma culta do português. Dá para você acompanhar tudo o que eles vão dizer pelo link que deixamos no material complementar. Amiguinho, é quase impossível ensinar alguém a escrever bem. Uma parte desse talento é nato, outra parte é esforço e dedicação. Fique ligado no que vamos comentar para que você não caia em armadilhas e errinhos bobos. Nós vamos comentar duas redações que tinham como tema o que é ser homem nos dias de hoje. Elas apresentaram diferentes tipos de erros. Por isso, vamos com muita calma mostrar o que aconteceu e, claro, mostrar o que pode ser feito para que esses erros não ocorram com você. Vamos a ela. Seu título é A Essência Humana. Esse tema foi dado num dos últimos Enem. Se for isso, a redação já começou estranha. O material de apoio dado na prova deixava claro que a redação teria que tratar do homem, pessoa do sexo masculino. Parece que essa abordagem, a essência humana, trata do homem como ser humano, não é mesmo? Boa observação, Yarita. Mas não é só. O título também é vago porque não nos mostra a posição que o autor tomou sobre o tema. Lembre-se que você escreverá uma redação para pessoas que não te conhecem e nem sabem como você pensa. Por isso, clareza e objetividade também no título. Falando em clareza, Natu, olha só como existem frases que a gente usa e que não nos ajuda a dizer exatamente o que a gente quer dizer. São as famosas frases vazias ou muletas. O nosso autor do exemplo aqui começou sua redação assim, ó. Com a globalização, a sociedade tende a se encaixar com a modernidade, as novas leis e novos conceitos. Esse é o típico caso do uso de clichês que comentamos na outra aula. Globalização e modernidade são termos complexos que, quando usamos fora do seu contexto ou mal aplicados, ficam vazios de conteúdo. Qual o resultado dessa forma de abordar? Não sabemos exatamente o que o autor quer dizer. Se formos interpretar esse texto, eu seria capaz de sair com 3 ou 4 diferentes ideias em cima dessa frase. Já que estamos comentando o primeiro parágrafo, quero alertar sobre alguns erros gramaticais. O primeiro que nos chama a atenção é o plural da palavra obrigado. Esse termo faz parte de uma locução verbal e, como tal, deve concordar com o sujeito. O sujeito dessa oração é homem, masculino e singular. Isso quer dizer que não há motivo para esse plural. O outro erro, o uso da preposição de ao invés de a, é um caso de regência verbal que acaba pegando muita gente. Sempre precisamos localizar o verbo e o sujeito da oração. Eles são o coração de tudo e nos respondem a maioria das dúvidas. Nesse caso, vamos ao verbo. Aqui é adaptar. Ele sempre pede uma preposição a, que indica a que o sujeito irá adaptar-se. O homem adaptou-se aos efeitos e às suas consequências. O último que destacamos é mais um conselho do que um erro. Você já deve saber sobre o novo acordo ortográfico, que propõe uma ortografia igual em todos os países que falam português. Entre as novas regras está a não utilização do sinal de trema. Fique de olho nisso, porque as regras de acentuação também mudaram. Antes de vocês passarem para a próxima parte, quero dizer uma coisa. Não dá para perceber sobre o que ele vai falar exatamente. Concordam comigo? Concordo plenamente, Arita. Na outra aula, a gente falou como essa parte da introdução é importante para chamar a atenção do leitor e apresentar a ele os principais pontos que serão desenvolvidos. Mas não vemos isso aqui. Vamos ao segundo parágrafo para ver como a apresentação dos argumentos ocorre. Leia comigo.
Mas se tem uma coisa que não se evolui, são os sentimentos e sensações que acompanham a nossa personalidade. O sentimento é uma patologia do ser humano que ainda não existe nenhuma droga para exterminá-lo ou curá-lo. Existe tratamento de controle dos sintomas, como, por exemplo, a depressão, porque até hoje não se sabe de sua origem, não aparece em nenhuma ultrassom ou raio-x. A depressão e o estresse são considerados as maiores consequências do século XXI. Você percebeu como a simples leitura já começa a apontar as esquisitices do texto? Já notei o uso de palavras bastante fortes, como patologia, exterminá-lo, droga, depressão. Isso já significa atenção, alerta. São termos fortes como esses que nos levam ao universo de termos médicos. Será que a reflexão condiz com isso? Parece que não, Arthur. O aluno chama os sentimentos de patologia e parece usar essa palavra em sentido figurado, pois o conhecimento científico não afirma nada parecido. O que a ciência e a observação médica nos dizem é que existem sim sentimentos doentios, mas não são todos assim, e nem em todas as pessoas. Além disso, a depressão não é propriamente um sentimento, mas uma patologia psíquica, cuja base é um sentimento. De qualquer maneira, se para expressar sua ideia é necessário uma palavra forte e com sentido figurado, no mínimo, coloque entre aspas. É uma forma do analista da redação entender a sua intenção. Matu, sem querer, o aluno criou uma cilada para ele mesmo. Ele se propôs a desenvolver um tema, a princípio interessante, mas que exige determinado grau de domínio de conceitos que ele mostrou não ter. Por isso, quando escolhemos os argumentos, temos que nos sentir seguros para desenvolvê-los. Ou seja, se vamos falar de termos ligados à medicina, por exemplo, é preciso muito cuidado para que não haja erros conceituais que possam invalidar a argumentação. Novamente, chamo a atenção para erros gramaticais que podem custar pontos preciosos. Uma coisa não se evolui, ela simplesmente evolui. Evoluir é um verbo não reflexivo, portanto, não há necessidade do pronome ser. O próximo erro nos alerta sobre palavras de origem estrangeira. Stress é uma palavra que é aceita sob duas grafias, em inglês ou em português, com a letra E no começo e no final. Só precisamos escolher qual delas vamos utilizar. Pausa para outra observação. Depois de ler o parágrafo várias vezes, ainda não consegui ver a ligação entre o século XXI e os sentimentos. Essa é uma das consequências de não termos o fio condutor do raciocínio bem definido. No primeiro parágrafo, o autor comenta sobre a modernidade e no segundo fala que depressão e estresse são consequências do século XXI. Vocês percebem como essa relação de causa e consequência não fica clara? É muito difícil dizermos que um século inteiro é sujeito de uma ação. Isso, na verdade, é impossível. O que se pode dizer, e aí estaria uma das chaves da redação, é que as principais características e comportamentos desse século, solidão, excesso de trabalho, baixa autoestima, entre outros, que também marcam a modernidade, estão ligados a pessoas que têm depressão. Legal, Arthur. Acho que desse jeito fica mais fácil percebermos por que está errado e como poderia ficar certo. Vamos continuar com o terceiro parágrafo. Leia comigo. É através desses sentimentos que somos impulsionados a certas atitudes incontroláveis, como, por exemplo, a raiva, o ódio, a inveja, os ciúmes, que levam o ser humano a cometer vários deslizes comportamentais e até mesmo levando-os a cometer delitos criminais, ocasionando várias consequências negativas e psicológicas, que no homem o mais recriminado é o machismo, que é um sentimento de superioridade masculina que nos deparamos até hoje, ocasionando em vários conflitos familiares e até mesmo nas escolas e nas ruas. Matu, continua parecendo confuso. Pela forma como o autor expõe as ideias, a gente não consegue perceber se o machismo, esse novo elemento que entra na argumentação, é causa ou consequência dos aspectos que já foram apresentados. Não é isso? Infelizmente, essa confusão de argumentos e a falta de ligação entre eles faz com que o autor, no próximo parágrafo, que deveria ser usado como preparação para a conclusão ou ênfase nos argumentos escolhidos, apresente outros tópicos relacionados ao tema,
mas sem qualquer conexão com o que já foi dito. Vejam só. Uma mulher, por mais moderna que seja, é regida de sentimento materno e de um amor incondicional que a leva a instinto de proteção, insegurança e o medo, que a leva a proteger um filho até mesmo com a própria vida, se assegurando do seu total bem-estar. E por essas misturas de sentimentos e por sua fragilidade até hoje, são vítimas de violência sexual e doméstica, aceitando calada essa situação. Nesse trecho, ele também comete alguns errinhos de gramática. Destaquei para vocês ficarem de olho. Mas pior que esses erros é que ele mostra um novo argumento, no caso, a questão do amor materno e sua projeção social. Esse argumento não está ligado aos seus anteriores e sequer ajuda na hora da conclusão. Desse jeito, a conclusão do texto só pode ficar comprometida. O autor propõe o seguinte parágrafo como fechamento. Vamos ler juntos. Por mais tempo que se passe, a essência humana será a mesma, que é constituir família, trabalhar para seu sustento e conforto, tendo uma boa qualidade de vida independente da época. Matu, a intenção dele não foi ruim ao tentar concluir e remeter ao título da redação. A única questão que invalida essa ação é que esse argumento, que fala sobre a essência, não está explícito ou não foi utilizado como guia aos demais. Veja só quantos argumentos foram abordados para falar de um só tema. Logo no início, ele fala sobre a modernidade e a globalização. Depois, ele fala sobre sentimentos, depressão e século XXI. Aborda a questão do machismo e, por fim, fala do sentimento materno. Juntar tudo isso em uma conclusão é muito difícil, porque não há relação direta entre eles. De modo geral, Arthur, percebemos que esse texto tem muitos erros de português básico, incluindo aí concordância, ortografia e até mesmo pontuação. Mas o principal erro que esse aluno cometeu foi em relação à falta de planejamento para escrever a redação. As ideias foram colocadas no texto sem uma ordem pré-definida ou uma estrutura antes pensada. Dessa forma, o texto fica sem começo, meio e fim, e acaba inclusive se contradizendo, o que é natural quando há essa falta de reflexão antes de se começar a redigir. Vale ressaltar que o último parágrafo, que deveria ser o conclusivo, não conclui nem propõe nada, deixando um vazio na finalização do texto. Escrever é uma atividade muito particular, mas algumas dicas podem valer para várias pessoas. E Arita, você tem alguma? Para não ficar com o texto sem pé nem cabeça, eu tento organizar meus argumentos antes de começar a escrever. Faço um rascunho onde coloco as ideias que vou usar e como elas se relacionam. Assim, já sei o começo, o meio e o fim. Ótima dica, Arita. Planejar antes de escrever diminui a ansiedade e ajuda na hora de organizar a argumentação. Pois é. Toda a atenção para os aspectos da norma culta são essenciais para que se consiga passar com clareza todas as ideias que estruturamos em nossa cabeça antes de começar a redigir. Bom, agora que você já viu onde alguns alunos cometem erros, tente praticar com um tema polêmico, o casamento gay, que foi recentemente aprovado pelo Senado argentino. Qual a sua posição? Não se esqueça de retomar as 5 competências exigidas. Bom trabalho! Na próxima aula, nós vamos ver exemplos de boas redações. Até lá! Pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se tiver dúvidas, pode dar replay na aula, mas não deixe de escrever e ler, ok?